Oi, nessa aula eu vou te mostrar como criar uma assinatura de e-mail animada para você gerar mais impacto e emoção na hora de captar seus novos clientes. Muito prazer, eu sou o Matheus, sou designer e animador e já trabalhei para marcas como Itaú, YouTube, Inhotim, Budweiser e outras. Pois é, todo mundo sabe que a animação é um artifício muito conhecido na hora de contar histórias, no cinema e nos jogos. Mas foi só recentemente que a gente de fato começou a implementar esse ingrediente no mundo do design, utilizando em marcas, tipografia e até interações em sites e aplicativos. E a gente precisa começar essa aula sabendo que a animação sempre vai ser sobre mudança e contexto, e que ela nunca vai ser somente sobre a aparência e a sensação. E não é à toa que a animação é muito utilizada para criar contexto, oferecer suporte, gerar emoção no telespectador e até explicar conceitos extremamente difíceis. Quem nunca ali de bobeira, rodando o feed do Instagram, se deparou com a animação de uma marca que fez você compreender completamente a mensagem que ela queria transmitir? Pois é, atribuir movimento a uma marca é uma estratégia muito importante na hora de gerar aquela conexão com o seu cliente, né? E mais do que isso, ela te diferencia de seus milhares de concorrentes e é capaz de gerar aquela confiança que a gente quer na hora de vender. E quando a gente conta uma história, o que a gente mais quer é que a pessoa se sinta dentro daquela história, né? E na animação, por exemplo, a gente cria alguns artifícios emocionais e sentimentais justamente para facilitar essa imersão. Por que a gente vai contar uma história de maneira chata se a gente pode contar ela de uma maneira mais imersiva e impactante? E foi exatamente isso que o Walt Disney fez ao aplicar os seus 12 princípios para criar animações mais realistas e mais convincentes. No livro The Illusion of Life, dois dos principais animadores da Disney explicam esses princípios e eu vou te mostrar alguns deles aqui, que é o que a gente mais vai utilizar na nossa assinatura de e-mail animada. E o primeiro desses princípios que eu vou te explicar se chama comprimir e esticar, que é basicamente aquele efeito que a gente vê em filme ou desenho de quando algo está se movendo muito rápido pela tela. É quando uma forma é esticada no seu movimento justamente para gerar essa sensação no público que algo muito rápido está acontecendo. E o squash and stretch é justamente isso. É quando a gente utiliza desse artifício para gerar mais exagero na percepção do público. E o segundo princípio que eu vou te apresentar se chama antecipação, que como o próprio nome já diz, é quando um movimento antecipa a ação principal. Geralmente são pequenos gestos, expressões e movimentos que reforçam esse movimento principal, gerando então mais realismo para aquela cena. E é muito importante na hora da gente fazer esse movimento, a gente garantir que essa animação secundária não desvie o foco da ação principal, a gente não quer isso. A gente quer que ela de fato sirva como um suporte para a animação acontecer. Como a gente pode ver nessa cena, por exemplo, o suspiro do gatinho ao se deitar enfatiza justamente o movimento principal, que é esse alívio que ele tem ao descansar. Já o slow in, slow out é um princípio que está muito presente na vida dos animadores e ele está dentro de uma ferramenta do After Effects chamada Speed Graph. Mas isso eu vou te mostrar daqui a pouco. O raciocínio dele é bem simples. Ele fala que o movimento precisa de tempo para ganhar velocidade e precisa de tempo para perder essa velocidade. E a gente, como bom observador, a gente sabe que os movimentos na vida real, eles quase nunca acontecem em linha reta. E na animação não é diferente. Esse princípio reflete justamente essa aproximação com a realidade. Por que fazer um movimento extremamente em linha reta se na vida real isso não acontece? Nesse exemplo a gente pode ver como a animação de um logotipo utiliza muito bem desse artifício para gerar mais conexão e proximidade com a realidade. E o princípio do exagero, que para mim particularmente é o princípio que eu mais gosto, ele fala justamente sobre criar uma animação exagerada. Quanto mais exagerada uma animação é, mais compreensível ela se torna. Quem nunca viu, por exemplo, uma animação em que o personagem chora rios de lágrimas? É muito mais compreensível entender o sentimento daquele personagem com esse volume de água ao chorar, do que, por exemplo, a gente vê ele caindo uma lágrima só. E com o fim das explicações dos princípios, a gente começa agora a entender como que a gente pode aplicar tudo isso à nossa animação de fato. Então eu fiz esse storyboard aqui justamente para mostrar como que a gente vai fazer essa animação e quais são os steps dela, né? Aqui é muito importante a gente mostrar qual que é a narrativa que a gente está contando. Então, por exemplo, eu fui bem atrás de pesquisar o que a plataforma faz, qual que é o posicionamento da marca, qual que é a linguagem que a marca utiliza. Então aqui no storyboard é o que a gente mais vai fazer, assim, é esse estudo pré-animação. Então aqui eu fiz um papel, basicamente mostrando um papel aparecendo, porque enfim, é uma empresa de briefing. Aqui o papel sai nessa parte, né? Então ele entra e sai.
e entre esse checkpoint. Entrando nesse checkpoint, então eu já fiz entrando no lettering, justamente porque a gente precisa pensar que esse é um tipo de animação para assinatura de e-mail, né? Então a assinatura de e-mail ela tem diversas restrições, como por exemplo o tempo de animação. A gente vai exportar isso em GIF, e o GIF é um formato muito limitado, né? A gente tem um tamanho muito reduzido ali do e-mail, né? Porque a assinatura fica bem pequenininha. Então a gente tem que pensar tudo isso antes de fazer a nossa animação, para a gente não ter problema lá no final. Essa aqui então é uma prévia, né, da nossa animação, é onde a gente prevê o que vai ser da animação antes de fato começar a animar. E é bem importante deixar claro que o storyboard de fato é esse primeiro rascunho, né? É essa primeira visualização que a gente tem da animação. E que no processo a gente pode começar também a ver outras maneiras de fazer essa animação acontecer. Ou seja, nesse processo eu fiz esse storyboard, mas pode ser que lá no final ele esteja com algumas nuances diferentes, por exemplo. E aqui a gente também já consegue ver a história sendo contada, né, da animação. A gente consegue ver que essa animação tem um começo, tem um meio, tem um fim. E mais importante do que isso também, ela tem um porquê, né? Ela de fato ali, o papel já deixa claro qual a função da empresa. As cores também que a gente utilizou já deixa muito claro essa ligação visual com o que a marca é. Então é muito importante esse estudo pré-animação para que a gente tenha de fato uma animação que faça sentido. E é bem legal destacar aqui como que é importante o poder de síntese, né? Que é o grande fator dessa animação, uma animação muito curta. Então contar uma história com 10, 20 segundos é bem tranquilo. Agora, você contar uma história com 3, 4 segundos é onde está o grande desafio. Então aqui é legal a gente pensar como que a gente vai exercitar esse poder de síntese na hora de idealizar a nossa animação. A primeira coisa que a gente vai animar, então, é o papel. E para animar esse papel, a gente vai usar de algumas funções aqui nativas mesmo do After Effects. Primeira coisa, a gente vai abrir aqui a camada, vai ver que tem duas abinhas aqui, a de conteúdo e a de transformação. Aqui na de conteúdo, a gente vai ver que tem esse grupo, esse aqui eu vou excluir, não tem nada nele. Mas tem esse grupo aqui, que é o grupo onde fica o nosso shape, né? Onde fica o nosso path, o nosso caminho. O path é basicamente isso daqui, ó. É onde que tá essa forma que a gente pode transformar ela. Beleza, aqui no path eu vou ver que tem aqui também uma abinha que chama Add, que é que a gente consegue adicionar algumas propriedades para esse shape. Então aqui em Repeater a gente vai conseguir repetir esse caminho, esse desenho nosso várias vezes, quantas vezes a gente quiser aqui pelas cópias. E a gente vai conseguir transformar a distância entre essas cópias. Então aqui, se eu fazer uma distância de 1 pixel, por exemplo, eu consigo ter basicamente o desenho que o nosso papel vai fazer, né? Aqui em cópias eu consigo aumentar, né, o quão grande eu quero esse papel, que eu vou deixar com menos 0,5, só pra gente conseguir deixar esse papel mais juntinho, tá vendo? E aqui eu aumento. Aqui, basicamente, a gente já tem o nosso papel aqui que a gente vai usar, só que ele está completamente desconfigurado, né? Então a gente vai adicionar esse estilo. Primeira coisa que a gente vai fazer é mudar a cor desse papel. Vou deixar ele um cinzinha, para eu conseguir ter essa dimensão, né, de primeiro plano e segundo plano. Para melhorar essa dimensão, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa minha camada e vou colocar o nome dela de fundo e vou colocar o nome dessa de frente. Aqui no fundo eu vou colocar o traçado preto porque é a cor do fundo e branco vou deixar aqui que é a cor da frente. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esses pontos do fundo. A gente aqui já tem basicamente o nosso papel prontinho. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer é animar, né, esse papel chegando e saindo. E para eu fazer essa animação, eu vou basicamente clicar aqui nesse grupo e vou vir em Trim Paths, que é a animação que faz esse tipo de movimento, né? Ela consegue fazer, ó, o movimento que a gente vai animar esse papel de chegada e saída. O Trim Paths é uma ferramenta muito utilizada porque ela tem essa função que é basicamente criar o caminho, né? Animar o caminho de uma forma. Então, por exemplo, se eu tenho essa forma aqui e eu quero animar ela chegando, como se fosse um rabisco, o Trim Paths faz isso, ó. E ele tem a função de criar esse desenho, tá vendo? Então ele consegue, se eu criar um keyframe no início e um no final, eu consigo fazer esse desenho, tá vendo? Ela tem essa função de fazer esse desenho. O que é muito útil, né, para várias coisas. Então, se eu quero animar a forma de uma letra, né, o traçado de uma letra, ou se eu quero animar o lápis fazendo um movimento de rabisco, tudo isso utiliza o Trim Paths. Então, é uma função aqui, uma ferramenta muito utilizada, que tem vários usos, né? A gente pode usar a criatividade aí para dar várias funções a ela. Então, aqui feito, eu vou criar, né,
o keyframe de início e o keyframe de final. E aqui no de início eu vou colocar ela em 100. Por quê? Porque ela vai criar esse movimento que a gente quer, ó. Chegada. Agora a gente vai fazer o de saída, que é aqui no end. A gente vai colocar ele no 100 e aqui no 0. Ó, a gente já está com o nosso movimento pronto. Chegou, saiu. Agora o que a gente vai fazer é copiar esse trim paths e colar aqui no papel, né? Que a gente também quer esse movimento para a parte da frente. Então colei aqui o trim paths. Ó, papel chegou, papel saiu. Então aqui a gente viu que a gente em poucos minutos conseguiu já fazer a animação do papel, o que pra mim é a parte mais difícil dessa animação. Com o nosso papel animado aqui, a gente vai fazer alguns ajustes. Clicando em U no teclado, a gente consegue ver só os keyframes que a gente já está utilizando e consegue limpar essa timeline. Beleza. Aqui a gente tem alguns probleminhas, né? A gente consegue ver que o papel da frente começa, o de trás também começa junto. Então aqui ajustando o keyframe, a gente consegue, ó, que o papel cria essa continuidade, ó. Eu quero que ele comece, tá vendo? Agora a gente já arrumou esse probleminha. O segundo problema que a gente tem é que o papel de trás, ele chega pra frente, né? Ele aparece aqui, né? A gente não quer que isso aconteça. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse keyframe de chegada acontecer antes. Então, ó, a gente já arrumou. Aqui é ajuste de keyframe mesmo, ó. Ó, já tá bem completo. Agora a gente vai ajustar o final. A gente quer que o papel de trás comece a sair antes. Então eu vou ajustar ele aqui pra trás, pra ele sair e o papel da frente sair depois. A gente já tá aqui acontecendo. Ó. Aqui deu um errinho, vamos ajustar também. Acho que é que o papel aqui da frente saia antes. Ó, pronto. Aqui com o ajuste de keyframe a gente já consegue, muito simples, fazer o papel acontecer. E agora a gente vai basicamente fazer alguns ajustes, né? Primeiro, um ajuste de movimento, porque a gente tem um papel utilizando praticamente o tempo inteiro da nossa animação. E para melhorar esse movimento e criar também uma sensação de aceleração no começo e aceleração no final, a gente vai fazer uma pré-composição com isso daqui. Então a gente vem aqui, seleciona a frente e o fundo, clica do lado direito e clica em Pré-Compose. O que isso vai fazer? A pré-composição, ela vai basicamente agrupar o que a gente tem, né, essas duas camadas em uma só. Então a gente pode ter infinitas camadas aqui. Quando a gente agrupá-las, a gente vai transformar em uma só. Então eu vou fazer papel. Agora o que a gente vai fazer é criar essa sensação de movimento mais fluida, né? Então para isso a gente vem aqui, vou vir em Timing e vou vir em Enable Time Remapping. A gente vai refazer o tempo dessa animação. Aqui no Time Remapping, eu tenho então basicamente o controle do tempo, né? Se eu chegar esse keyframe para frente e para trás, eu vou ver aqui que o tempo aqui da animação vai sendo controlado. Então beleza, fiz. Aqui o que eu vou fazer é apertar do lado direito nos keyframes e vou habilitar esse Easy In e Easy Out. Beleza. Ó, o tempo já melhorou um pouquinho, porque ela já cria uma curva de animação aqui automática, mas eu quero personalizar essa curva de animação. Então aqui eu tenho o nosso Graph Editor, que é onde eu posso personalizar esse tempo dessa animação. Então aqui, apertar o P, ó, posso mexer com essas curvas aonde eu quiser. Então aqui, por exemplo, ó, já tem uma curva de animação que ela vai começar bem rápida e vai estabilizar no final, ó. Ó, tá vendo? Ela começou tão rápida que a gente não consegue nem ver aqui os primeiros desenhos desse papel. Então eu vou deixar um pouco menos e deixar o final um pouco menos também, ó. Tá vendo? Então aqui eu já crio uma curva em que o começo é mais acelerado e o final é mais lento. Ó, deu pra ver? E a gente diminuiu muito aqui o tempo, né? Tá com 3 segundos agora. Então eu consegui fazer isso. Só que o que eu quero é o começo acelerado, o meio demorado, né? Desacelerado e o final acelerado também. Então o que eu vou fazer é isso daqui, ó. Vou jogar essa curva pra cima e essa curva pra baixo. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar esse, quase um H aqui. Ó. Ficou. Saiu, tá vendo? Aqui nesse Time Graph Editor,
Ele é bem no teste mesmo, assim. Ele é basicamente a gente vai vendo como vai ficando e vai ajustando os pontos, porque acho que a prática vai levar a gente, né? Vai te levar a entender esse Graph Editor perfeitamente, fazer animações com mais propriedade. Mas enquanto isso, eu te indico a ir testando. Aí vendo como que fica, aí subindo aqui os pontos, mexendo, voltando aqui, né, pra animação padrão, mexendo e brincando o máximo possível, porque é com esses testes que você vai conseguir ter uma afinidade melhor com essa ferramenta e dominar ela completamente. Então, ó, eu vou deixar assim, porque é esse movimento que eu quero. Aqui a gente já tem a nossa animação, ficou 3 segundos, né, o papel entrando e saindo. E agora o que eu vou fazer é continuar a nossa animação. A gente vê que aqui no Storyboard, por exemplo, a gente tem essas linhazinhas do papel. Vamos fazer isso já? Pra gente deixar o papel bem completinho. Então, com essa ferramenta aqui, ó, que chama Overlord, extensões Overlord, a gente tem a facilidade de passar um arquivo do Illustrator direto para o After Effects. Eu comprei esse plugin no IA Scripts, que é um site bem famoso. E alguns plugins lá facilitam muito a vida, né, da gente que anima diariamente, né? Então tem algumas coisas que são, por exemplo, essa curva de edição, a gente tem esse plugin que é o Flow, que já tem algumas curvas pré-setadas e eu consigo até salvar algumas curvas personalizadas minha e colocar aqui para usar ela toda vez. Mas eu recomendo você a conhecer esses scripts com uma certa afinidade com o que o programa já oferece, né? Para que você também não fique dependente deles, né? Então, às vezes, por exemplo, já fui trabalhar em um outro computador, em uma outra cidade, fazer um trabalho, um freelancer, em que não tinha nenhum desses plugins. Então, a gente precisa, primeiramente, se virar muito com o que o programa oferece, para em uma situação como essa, você não ficar refém deles, né? Esse daqui eu estou te apresentando porque é algo que facilita muito, que é o Overlord. Então, eu posso, basicamente, clicar e as linhas que eu preciso já vai estar aqui, ela passa do Illustrator para cá. Recortar aqui, colar aqui, pronto. E eu vou duplicar esses grupos, né, que tá vendo? Tá cheio, cada grupo tem uma linha, eu vou agrupá-los e duplicá-los. Ctrl G, Ctrl D. Aqui na segunda linha eu vou descer eles para eu conseguir ter essa duplicidade. Eu posso fazer desse jeito que eu tô fazendo, mas eu já te apresentei uma ferramenta que faz isso pra gente automático, né, que é o Repeater. Então, eu posso vir aqui no Repeater, definir o número de cópias, eu vou querer só 2. Aqui, nesse position, né, nessa proximidade de cada um, eu posso definir 0 e posso definir 100, que é onde eu quero, né? Eu quero essa repetição para baixo. Então, aqui é a nossa repetição lateral e aqui é a nossa repetição para cima e para baixo. E aqui, ó, eu posso ter linhas infinitas. Né? Se eu descer ele, ó, tá vendo? Eu consigo ter várias linhas. Eu vou fazer essas linhas chegando com o papel, então elas vêm de baixo para cima e saindo com o papel. Para definir esse baixo e cima, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em transformação, position. Então aqui com o keyframe, com o position, né, com a posição desse elemento embaixo, e aqui na frente com a posição desse elemento em cima, eu consigo fazer essa minha animação das linhas, tá vendo? Para essa linha ficar no papel e não aparecer aqui de fora, né? Tá vendo que ela passa por fora do papel? Eu vou duplicar essa frente, vou jogar ela para cima e aqui no Track Matte eu vou colocar ela em alfa, ó. Com ela em alfa eu consigo definir, né, essa linha somente onde que tem preenchimento na minha camada. Então aqui a gente já tem basicamente a animação do papel e das linhas. Voltando aqui para a nossa assinatura, com o movimento que a gente fez. Bom, já está basicamente pronto aqui, ficou bem legal. Então a animação pronta, vamos animar o botão, que é bem simples. Eu só vou animar ele aparecendo com o Scale. Então eu vou criar um Scale com 100 e um com 0. E o Check, eu vou animar ele com uma ferramenta que eu já mostrei, que é o Trim Pads. End, 100 e aqui 0. Vou fazer ela saindo também, então eu venho em Start e tiro, só para ela chegar e sair.
Deixa eu isolar aqui. Chegou, saiu. E a mesma coisa com o fundo. Então ela chegou. Eu vou criar de novo esse keyframe em 100 e vou tirar. Aqui a gente já tem o esqueleto dessa animação. Com o esqueleto pronto, a gente vem aqui, aperta U, né, para aparecer só o que a gente já marcou. E vamos mexer aqui nos tempos, né, nas curvas, no efeito. Aqui, por exemplo, eu posso fazer esse fundo chegando meio que rapidinho. Aqui eu posso colocar 110 só para ter um aumenta e sai, ó. Ele chega e... só para ter como se fosse esse impacto, sabe? Aí, a gente já tem basicamente o que a gente vai usar. Aqui é como eu falei, assim, é muito ajuste, é muita observação, é ver se o movimento tá bom, se tá legal. Aqui eu vou fazer... vou vir em keyframe assistente e vou colocar o easy in, easy out. Fazer os ajustes aqui. Com o P eu venho aqui e puxo. Então, vai chegar bem rápido e sair bem devagar esse início. Então aqui a gente pode ver que a gente vai ter duas curvas diferentes, né? Ela chega numa curva e sai em outra, ó. Tá vendo? Que ela chega e já começa a sair. Isso é muito legal, muito bom. Fazer a mesma coisa com o fundo. Ajustar aqui, né? Easy, easy. Aqui eu vou ajustar esse tempo. Vamos lá. Tá vendo que ele chega mais explosivo? Então, ó. Foi, chegou. Isso tudo, gente, essa movimentação, essa explosão, essa curva, é o que adiciona aquela questão da personalidade que eu falei na primeira parte da aula. Então, todo esse movimento, né, ela chegada e já voltar, como se fosse um impacto, tudo isso acrescenta personalidade e a emoção que a gente quer para a animação. Ó, como que ela tem mais personalidade chegando e saindo dessa forma do que da forma como o esqueleto que a gente fez, sabe? Só com os keyframes ali quadradinhos, ó. Tá vendo que ela já tem um botão com muito mais personalidade? Isso tudo já adiciona uma camada de refino muito grande para a animação, que muda, né, a percepção do cliente, de quem tá vendo ali, sobre como que essa animação tá acontecendo, né? A naturalidade com que ela acontece. Aqui eu posso deixar aqui no meio. Acho que eu vou deixar essa animação até um pouco mais simples do que o storyboard. Ó, posso fazer o papel chegando. O papel chega, dá um check e saio. Aqui eu posso arrumar o tempo, né? Se eu selecionar todos esses keyframes com Alt, eu consigo escalonar esse tempo. Muito legal, aqui a gente já tem mais um elemento pronto. E assim, aos poucos, a nossa animação vai ficando completamente pronta. Ó, perfeito. Muito legal. Pronto. E aqui o que a gente vai fazer agora é animar o lettering, né? Que vai aparecer nesses 2 últimos segundos. Aqui eu consigo recortar, né? Para a camada aparecer só aqui. E aqui eu vou isolar ela para a gente só conseguir visualizar ela na hora de fazer. A primeira coisa que eu vou fazer para aparecer de baixo para cima é delimitar onde que eu quero essa animação, né? Onde que eu quero que isso apareça. Aqui nas máscaras eu consigo fazer isso. Então aqui, por exemplo, em Rectangle e aqui em Mask, eu consigo vir e desenhar basicamente onde eu quero que isso apareça ou não. Eu vou clicar aqui. E aqui é basicamente aquela animação que a gente fez de Position. Lembra que a gente fez essa animação aqui com as linhas aparecendo e saindo? Aqui é a mesma coisa. Só que eu vou fazer isso de forma separada em cada letra. Então aqui primeiro no T, Transform, Position e desço. Desci até aqui. Então aqui de novo, no I, Transform, Position, deixa aqui, juntinho e desço. Pronto. Mesma coisa com F, com o O, o L, o I e o segundo O.
Prontinho, feito em todos. Eu vou apertar o U, né, ajustar esses keyframes aqui, que eu quero eles todos aparecendo ao mesmo tempo. Pronto. E eu já tenho uma animação em que tudo aparece de uma vez, né? Deixa eu descer isso daqui um pouquinho. Pronto, ó. Para eu fazer um aparecendo, né, como eu fiz aqui, por exemplo, eu vou ter que fazer com que cada keyframe apareça um depois do outro. Então eu posso vir aqui, dar um tapzinho para frente. Vim aqui, dou um tap para frente, faço isso com o restante. Pronto, já tem a animação acontecendo em cascata, tá vendo? E aqui, para melhorar esse movimento, né, ele não ficar tão quadrado, eu vou vir aqui do lado direito, vou vir em assistente, easy, ó, já ficou bem mais suave. Eu posso ajustar o tempo deles aqui com o Alt, né, mais rápido, mais demorado, ó. Prontinho, a gente já tem aqui animado, agora tudo junto com o papel. Tifólio. A gente já tem os 3 principais elementos animados. E agora o que eu vou animar é esse fundinho aqui que eu fiz, que vai dar uma dimensão aqui, né, pro papel, vai ajudar na composição. Copio, colo. Vou subir um por um aqui pro After Effects. Ó, já estão aqui, eu vou só dar um ajuste. Vou colocar eles aqui em amarelo e vou renomear eles para fundo. E eu posso animar eles aqui de diferentes formas, né? Aqui eu vou adicionar uma opacidade para ele sumir bem suavemente. Então aqui eu coloco opacidade em 100, opacidade em 0. E aqui eu posso adicionar várias animações que vão deixar esses quadradinhos aqui dando suporte para essa animação. Então eu vou vir em opacidade. Eu posso mexer aqui dentro das propriedades do quadrado, que eu acho mais simples. Então eu venho aqui em opacidade, né, que é a opacidade do preenchimento. Eu vou clicar com Alt em cima do keyframe e vou colocar o Wiggle, que também funciona para opacidade. 10, fecha. Então eu já tenho aqui ele bem suavemente acontecendo. Para deixar isso bem frenético, eu posso colocar 100. Ó, ficou mais forte. E aqui no 1 eu posso mudar para 10, que é a velocidade, né? Então, olha lá, já fica piscando numa frequência bem maluca. Eu vou deixar com 6, um pouco menos. Legal, ficou massa. E vou adicionar também, para ele não ficar paradinho, vou colocar no Position um outro Wiggle. 10, que é o meu preferido. E ele vai ficar mexendo ali só para dar um suporte. Né, ó. Deixar um pouquinho menos. Aqui eu posso colocar 0.5. E aqui eu posso colocar 3. Não, 6. Ó, então ele já ficou bem mais suave e eu adorei. É isso que eu queria. Ficou bem legal, vou deixar assim. E vou fazer isso nos outros. E aqui com a nossa animação basicamente pronta, eu vou ajustar os tempos aqui, né? Só para ela começar aqui certinho. Aqui eu vou adicionar uma opacidade só para começar com o fundo branco. Ó. Pronto. E como nosso e-mail precisa começar com o fundo e acabar com o mesmo fundo, eu vou ter que adicionar uma saída para esse título do Tifólio. Então a saída que eu vou usar é a mesma de Position. Só vou criar aqui esses keyframes para manter e vou fazer eles saírem aqui.
esqueci esse. Pronto. Então eu tenho que fazer ele saindo para criar justamente essa sensação de looping. Aqui eu vou ajustar, eu acho que eu quero sair primeiro esse. Tudo bem, vai sair primeiro o T, depois o I e assim por diante. Criando de novo esse efeito de cascata ali do lettering. Ó. Aconteceu. E aqui eu vou adicionar um negócio muito legal, que eu quero esse tifólio nessa parte final subindo junto com o que o papel chega, tá vendo? Eles fazem o mesmo movimento para cima. Então eu vou fazer isso acontecer. Eu vou recortar aqui com Ctrl Shift D e vou colocar essa camada aqui na frente, ó. Então eu consigo que o tifólio saia junto com o papel, ó. E aqui eu vou apagar e esticar. Então eu consigo manter tudo bem certinho, bem bonitinho. Ficou ótimo, eu adorei. Vou só ajustar o tempo aqui do papel. Prontinho aqui, a gente já tem nossa animação pronta, né? Praticamente pronta. O que eu posso fazer aqui agora é adicionar isso daqui que eu previ, que é o contato aqui embaixo. Eu acho que eu vou fazer isso porque como a animação ficou mais simples do que eu esperava, vai ficar legal adicionar um textinho aqui junto. Então eu venho aqui nessa ferramenta de texto, clico, colo, ajusto. Vou subir ele junto com o position. Então, apareceu. Vou apertar o P de position, vou subir como se ele estivesse dando espaço para o endereço de e-mail aparecer. E aqui no texto, eu tenho várias opções de como esse texto pode aparecer. Aqui em efeitos eu tenho animações e presets que já são nativos do After. E aqui nessa aba de texto, eu tenho vários efeitos de animação de entrada já presetados, né? Então eu posso fazer um fade up pelos caracteres, né? Por cada letra, por cada linha, né? A linha inteira, ou por cada palavra. Aqui eu tenho outras, né? Outro tipo de animação que eu recomendo vocês ir testando, né? Para aplicar é só clicar e arrastar. Então cliquei e arrastei, já apareceu. Dou Enter. Já aparece ali com fade para mim essa entradinha. Eu também tenho o typewriter que eu gosto muito, que é como se fosse máquina de escrever. Então se eu clicar e arrastar, ele meio que, tá vendo, aparece como se fosse uma máquina de escrever. E se eu apertar U, eu consigo ver aqui os keyframes de entrada e deixar mais rápido ou mais lento. Então, olhe.com.br. Aqui eu vou mudar essa letra também, só pra deixar ela um pouco mais fininha. Tô achando ela grossa, tá brigando um pouco visualmente com o logotipo. Ó, achei legal, ficou massa. Aqui eu vou deixar em 100. Aqui eu vou atrasar um pouquinho. Tá vendo? Aqui, como a gente viu, teve uma quebra, né? Ele, Ctrl R, colocar uma guiazinha, tá vendo? Ele acaba de um jeito e termina de outro. O que eu posso fazer aqui é copiar esse keyframe de P e colar aqui, só para os dois ficarem no mesmo lugar. Então eu já consigo. E aqui eu vou ter que fazer ele saindo. Então aqui eu posso fazer ele saindo com opacidade bem simples, porque eu não quero chamar atenção para essa saída. E pronto, a gente já tem aqui um looping. Ficou perfeito. Pronto, a gente fechou nossa animação. Ficou assim. O que eu posso fazer agora é adicionar alguns detalhes. Eu vou entrar aqui no site do Tifólio, só pra gente ver o que eles usam, Tifólio. O que eles usam de paleta de cor, de estilo gráfico. Eu vi que eles utilizam muito essa cor, esse roxinho aqui. Então eu vou utilizar a mesma coisa lá na nossa animação, só para a gente conseguir criar esse link visual, né, aqui do site com assinatura de e-mail. Aqui eu vi também que eles usam muito esse contorno, tá vendo? Que é essa linhazinha de contorno, quase que um rabisco,
Então eu vou utilizar isso lá também, só para criar de novo esse link visual. Vi que eles utilizam amarelinho. Eu vou colocar a cor de roxo nesse botão, que eu acho que é a cor que eles usam para o botão do site. Então eu vou utilizar a mesma coisa para o botão da animação. Ó. Ficou bem legal. E eu vou colocar o traçado igual eu coloquei aqui nesse papel, só para utilizar desse recurso que eles já têm. Então, para criar esse traçado aqui no papel, eu vou vir aqui na frente, que é a frente do papel. Vou colocar branco. Vou clicar do lado direito, Layer Styles, que é basicamente a mesma Layer Styles do Photoshop. E vou clicar em Stroke. Aqui ele já criou um stroke feio, né? Vermelho. Vou colocar vou colocar 2. Vou colocar preto e já temos o traçado aqui acontecendo. O que aconteceu foi que esse traçado ficou no papel e não ficou aqui no fundo, né? Então eu vou copiar esse Layer Styles aqui e vou colar no fundo, só para criar essa continuidade das duas coisas. Então é isso, finalizamos essa animação, ficou bem legal, gostei muito do processo. E agora é só exportar em GIF e aproveitar. E essa foi a nossa primeira animação, eu espero muito que você tenha gostado. Essa foi a minha primeira aula aqui, eu fiquei bem nervoso. Mas eu espero de verdade que você tenha aprendido a fazer sua primeira assinatura de e-mail animado. E falando nessa assinatura de e-mail, eu deixei o link do arquivo dessa assinatura que eu fiz lá na bio do meu Instagram. Então se você tem o interesse de baixar esse arquivo para poder modificar as cores, modificar alguns elementos e até a tipografia no final, você pode ficar livre para baixar e livre para usar como quiser. É só ir lá no meu Instagram, @MatheusPinheiro, acessar o link da bio, clicar, baixar e utilizar na sua assinatura de e-mail. Muito obrigado por essa aula e até logo!